Muito bem, satisfação imensa. Um final de tarde como hoje, tantos homens e mulheres que depois de um congresso ainda se animam a ouvir uma reflexão filosófica. De maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha. Né? Tanto que você nunca ouviu falar de greve de filósofo ou de sindicato de filósofo. É uma área, se a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado. Né? Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor. Né? Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta, professor, o senhor não trabalha, só dá aula? Né? Eu sou professor titular da PUC de São Paulo, universidade na qual tenho atividade há 37 anos. Também sou professor da Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte há 20 anos e fui professor da Getúlio Vargas durante 15 anos. Portanto, não trabalho em vários lugares. Né? Como sobra tempo, eu sou comentarista da Rádio CBN, para quem ouve, todo dia, 6h33 da manhã, né, em rede nacional. Também sou do Jornal da Cultura e faço algumas coisas para lá e para cá. No tempo sobrante, escrevo livro. Acabei de lançar o 27º livro, e esse livro ele trata de um tema gostoso, que é pensar bem nos faz bem. Que é exatamente como eu começo as colunas da CBN todos os dias, é uma reprodução das colunas já feitas, são 4 volumes e agora acaba de sair o 4º deles. E a minha é uma satisfação imensa quando eu recebi o convite para podermos pensar um pouco sobre o sentido da vida com um grupo de homens e mulheres que se dedica a algo decisivo, que é não descuidar. Eu nasci em Londrina, moro em São Paulo há 48 anos, eu sou caipira de Londrina, né, o que a gente chama de pé vermelho, que é o nome que nós usamos a nós caipiras daquela região, mas nesses 48 anos em São Paulo, eu aprendi a gostar de várias coisas na cidade, claro. Uma delas, a música que o paulista mais gosta de samba, que é feita por um paulista nascido em Valinho, chamado João Rubinato. João Rubinato que apelidou a si mesmo de Adoniran Barbosa. E é interessante porque a Dona Irã Barbosa tem uma música que todo paulista canta quando bebe. Né? Normalmente, às 2 da manhã, se você ouvir alguém cantando essa música, é paulista, que é Trem das 11. Claro, Trem das 11 tem o verso mais bonito que eu já vi na vida, e é o verso que dá sentido a um congresso como esse. Trem das 11 é um momento que ele canta: minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Isso é de uma simbologia estupenda, porque minha mãe não dorme enquanto eu não chegar significa que há homens e mulheres que não desistem de cuidar, de manter viva a esperança, de dar vitalidade à existência, de recusar a desertificação dos sonhos. E por isso, quando esse congresso vai terminando, uma das coisas que eu lembro é que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. E, nesse sentido, não é casual que essas mandalas tenham sido construídas. Afinal, o que é esse trabalho, se não nós nos juntarmos para proteger vida? Eu gosto muito de uma expressão que existe no idioma tupi, que veio para nós no Brasil, do Rio de Janeiro, mas hoje existe em todos os outros lugares, na palavra dos tupis. Quando as pessoas se juntam para fazer alguma coisa e dar essas mandalas, eles têm em tupi uma expressão que é potirão. Potirão, que no nosso idioma gerou a palavra mutirão. E a expressão potirão em tupi significa mãos que se juntam. Po é mão, tirão é junto. Por isso, mutirão é quando as mãos se juntam para edificar uma obra. E aqui, nesse espaço, há um grupo de homens e mulheres, não só aqui, mas a partir daqui também, que tem em mutirão um trabalho que é a capacidade de não dormir enquanto não se chegar. Aliás, a minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Ela mora em São Paulo, como eu. Moramos, inclusive, na mesma rua. E é curioso, ela tem 86 anos de idade. Anteontem ela me ligou e falou: filho, onde você está? Falei: estou em Florianópolis, mãe. 11 da noite. Falou: já jantou? Falei: já. Falou: já escovou o dente? Eu, um avô de mais de 60 anos, e ela continua cuidando. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante, né? Eu tenho netos e netas em Florianópolis e às vezes vou lá não só para trabalhar, como para visitá-los. E eu estava nesta semana e uma das minhas netas, que tem 2 anos e meio, ela me chamou uma hora e disse algo que, para mim, daria um pouco do sentido da vida. Quando aquilo que eu vou relatar aconteceu,
eu estava pronto para partir. Não é que eu desejava partir, mas se eu partisse naquele momento, se a divindade decidisse me levar, eu já estava pronto. Porque ela me chamou e falou assim, vô, vamos pegar a amora? Falei, vamos. Ela gosta muito de amora e eu também. No fundo da casa dela tem árvores com amora. E aí eu ficava segurando, porque a árvore é alta, a gente se entrou debaixo da árvore e eu erguia. E ela pegava a amora sempre madura, muito boa. 2 para mim e 1 para ela. 2 para mim e 1 para ela e ia pondo na minha boca. Você ficar debaixo de uma amoreira, com a neta colocando a amora para você comer. Dá uma sensação de uma existência tão vitalizada que eu me lembrei naquele momento de uma frase da Terezinha Rios, da filósofa de Minas Gerais, mas que mora em São Paulo, quando ela disse que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. É interessante, porque eu gosto demais de lembrar, na área de filosofia, a gente medita sobre esses temas. Essa palestra que eu vou fazer aqui, ela inicialmente iria até 18h30, como nós reordenamos o horário, peço desculpas, ela vai até 19h, nós vamos postergar meia hora, portanto, você vai sofrer um pouco até esse horário. Mas, nesse tempo, eu queria trazer algumas ideias que estão já incluídas, de outro modo, em 3 dos meus livros. Se você quiser aprofundar algumas coisas que cá estão, essa reflexão que vou fazer está num livro meu chamado Qual é a Tua Obra?, que é um livro sobre gestão, liderança e ética. Está também uma parte no livro da editora Saraiva chamado O que a Vida Me Ensinou, que é sobre paixão, sentido e felicidade. E está num livro com a Terezinha Rios chamado Vivemos Mais, Vivemos Bem. Vivemos Mais, Vivemos Bem, que é um livro da editora Papiros. Então, você encontrará nessas 3 obras alguns adensamentos daquilo que eu vou falar aqui de modo mais resumido. Mas é interessante porque, quando eu estava ali com a Ana Luísa, essa neta minha, e ela apanhando as amoras, eu me lembrava, né, da nossa condição. E como eu dizia antes, de mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa à falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Eu, nascido em Londrina, como disse, meu pai, quando eu era criança, ele paulista, já faleceu, ele era gerente de banco. Numa época em que Londrina, todas as estradas eram de terra. E lá no Paraná se usava jipe de capota de lona. Você imagina num calor que eventualmente há naquela região do Paraná, capota de lona. E meu pai chegava em casa todo dia, 6h30 da tarde, era só poeira de cima e embaixo. Só dá para ver o branco do olho dele. Aquele calor infernal, poeira, suado. Em vez de entrar em casa e praguejar, xingar, reclamar, primeira coisa que ele dizia assim, mas olha como Deus gosta de mim, hoje quebrou o jipe na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele chegava e dizia assim, olha como eu sou abençoado. Olha só, filho, hoje acabou a gasolina do jipe e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. Qual era a perspectiva ali? Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dado. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem uma fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar,
é algo decisivo. Aquilo que Paulo Freire, que se vivo estivesse agora, no dia 19 de setembro, sábado passado, Paulo Freire faria 94 anos, se vivo estivesse. E Paulo Freire, um homem estupendo, eu tive a honra de trabalhar com ele 17 anos, e Paulo Freire era um homem que era capaz de lembrar para nós algo, de que na vida, dizia ele, é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar, como perturba estando vivo. Eu gosto muito de lembrar de uma situação que vivi há uns 5 anos em São Paulo. Estava eu num congresso da área de enfermagem. E quando terminou, havia um debate. Hoje eu não vou abrir um debate aqui, porque é a última atividade, mas havia ali um debate nesse evento. 2.000 enfermeiras num espaço, e aí uma enfermeira, a hora que terminou a atividade, que ela veio para o debate, ela perguntou, pegou o microfone e fez uma pergunta que um filósofo gosta de responder. Ela virou e falou assim: professor, o que o senhor quer que fale sobre o senhor no seu velório? Pergunta funda. E eu aí dei uma volta, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, Zenão. Falei, eu vou pegar essa enfermeira na volta, ela vai ver. Fui dando uma volta. Na hora que eu terminei, virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Que é a expressão mais simples, menos sofisticada, sem elaboração teórica e sem abstração. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede, algo decisivo. No livro Qual é a Tua Obra, eu uso uma frase que eu gosto demais, de um grande pensador britânico chamado Benjamin Disraeli. E Benjamin Disraeli dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida, de fato, é curta. Vida média hoje, 75 anos. Média, alguns vão menos, outros vão mais. 75 é pouco. Quando você é jovem, como há vários aqui, para você chegar a 60, 70, demora. Quando você tem 20 anos, alguém de 60 anos já está perto do check-out. Quando você tem mais de 60... Outro dia eu fui renovar meu cartão de crédito, que já estava bem antigo, o cartão de crédito, renovei. E aí fui fazer uma compra na internet. E naquele momento da compra, em que você tem que colocar a data de validade do cartão de crédito, eu quase fiquei meditando: meu cartão tem mais validade que eu. Quando teu cartão tem mais validade que você, é preciso pensar. Minha mãe, 86 anos de idade, domingo retrasado, estava eu caminhando na praça com a minha mulher, na Buenos Aires, onde nós moramos todos perto, aqui para quem conhece São Paulo. Aí encontrei com ela, fim de tarde. Ela falou: filho, eu estava agora lá na igreja, sabe o que uma velhinha me falou? Eu falei: mãe, defina a velhinha. A senhora tem 86 anos. Ela falou: deve ter uns 88, por aí. Claro. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, superficial, inútil, morna, descartável. Afinal, um dia, um grande pensador gaúcho, nascido provavelmente em Rio Grande, não se sabe onde ele nasceu, um homem chamado Aparicio Torelli. Muita gente o conhece pelo apelido que ele adotou, que é Barão de Itararé.
O Aparício Torelli, apelidado por si mesmo de Barão de Tararé, tem uma frase de uma clareza, só não entende quem não quer. Disse ele, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Não é a vida que te leva, é a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. E lembrando que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante. Essa expressão de Aparício Torelli, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva, ela se aproxima um pouco do grande poeta gaúcho, que é aquele sim que eu admiro mais, um homem que inspirou vários dos meus livros, um grande homem nascido em Alegrete chamado Mário Quintana. Mário Quintana, um homem estupendo, que morreu com quase 88 anos de idade, solteiro. Aliás, ele tem a frase mais bonita que eu já vi para não casar, e a mais inteligente. Todas as vezes que alguém perguntava a Mário Quintana, mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Que é um argumento ecológico. Mário Quintana, um homem que deu um azar danado. Morreu na mesma semana que Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso morre perto, você desaparece. Senna morreu no dia 1º de maio de 94 e Quintana em 5 de maio de 94. Isso significa que muita gente que, por exemplo, não sabe que Mário Quintana morreu. Outros nem que ele viveu. Mário Quintana, um homem maravilhoso, que por três vezes, tentou entrar na Academia Brasileira de Letras e foi recusado. 3 vezes. Um lugar cheio de imbecis e vários que não são. Um lugar que já teve vários imbecis e vários que não eram. Recusou Mário Quintana. Aliás, sabe quem não entrou na academia também? Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato. Mas Quintana, da 3ª vez que foi recusado, deu o troco. E fez como um poeta sabe fazer, com um poema. E fez uma trova que muita gente que conhece, chamado Poeminho do Contra. Não é poeminha, é Poeminho do Contra, que tem só 4 linhas, que eu vou declamar aqui, e que é fortíssimo. Disse ele, a quem eu prejudicou, todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha que vingança bonita. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Parece fase de para-choque de caminhão no Paraná. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Já pensou? Mário Quintana, um homem genial. Ele tem uma trova que eu vou fazê-la para você e eu não esquecemos. Ele diz, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Por isso, quando Disraeli fala, a vida é muito curta para ser pequena, é claro que nós não somos, obviamente, imortais. Mas nós podemos ser eternos. Claro que mortais não somos. Aliás, vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte. Entre eles, Epicuro, que tem a mais expressiva frase sobre isso, dizia ele, eu não temo minha morte por uma razão, nunca vou encontrá-la. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Então não vou encontrá-la nunca, por que temê-la? Disse, mas isso é só uma frase. Bom, é simbologia. Nós vivemos de simbologias. Ou o Woody Allen, que disse, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ou Chico Anísio,
que dizia: eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Claro, o Ariano Suassuna, nosso grande, especial, intelectual, que dizia que chamava a morte de cã, de demônia. Claro que ele estava falando ali não da morte que um dia já o levou, mas da vida que podia ser banal, fútil. E é claro que Ariano Suassuna continua vivo na sua obra, no seu projeto. Cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida, vive ele outra vez? Claro. Mas não precisa ser um escritor, um ator, não precisa ser um inventor. Cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia. Tem a sua obra naquilo que faz. Interessante. Eu, Cortella, nascido em Londrina, como disse, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, à noite, o que eu fazia? Ficava pensando, não tinha o que fazer. E do que eu pensava? Que no dia que eu morresse, qual seria o meu epitáfio? Isto é, qual seria a inscrição no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica e ficava pensando isso. Hoje eu não tenho mais essa questão porque eu não quero ser sepultado, eu quero ser cremado. Essa é uma decisão individual, cada um que decide, mas eu acho a cremação mais ecológica, afinal, porque a gente tem um problema de saúde pública em relação ao sepultamento. Já imaginou se chineses e indianos aderissem ao sepultamento? Isso tem um impacto ambiental. São Paulo, que é a cidade onde estamos, tem o segundo maior cemitério do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Isso tem um impacto no lençol freático, na proliferação de insetos, de roedores. Portanto, é uma questão de saúde pública. Eu quero que se faça doação de tudo que se puder e, ao mesmo tempo, se faça a cremação. Mas essa é uma decisão individual. Aliás, minha mãe, ela é contrária à cremação. Ela é a favor do sepultamento e há uma boa coincidência entre nós. Eu nasci no dia do aniversário dela. Ela nasceu no dia 5 de março e eu também. Família organizada, planejamento estratégico. Portanto, todo ano, nós comemoramos o aniversário juntos, com filhos, netos, bisnetos, etc. O ano passado, que ela fazia 85 anos, veja como é que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. 85 anos de idade ela estava fazendo, e no meio do almoço eu lembrei aos filhos, aqui no aniversário você fala de vida e de morte, por causa de idade. E no meio do aniversário do almoço, falei: filhos, vocês não esqueçam que o papai quer ser cremado. Minha mãe, 85 anos de idade, virou e falou assim: eu não vou deixar você ser cremado. Ela acha que é Highlander. Olha só, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante. Se você observa, um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria. Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. E eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitáfio. Um dia eu sosseguei, cheguei ao epitáfio que eu queria. Encrenca. Há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que lá vou e tenho tempo, eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana. Quem conhece Porto Alegre, ali na Rua da Praia, na Rua dos Andradas, onde era o antigo Hotel Majestic, no qual ele viveu por 27 anos. E quando ele morreu, o ex-jogador de futebol Falcão comprou uma parte daquilo e fez ali a Casa de Cultura Mário Quintana, preservando o quarto que ele morava, com a cama, a escrivaninha, o armário. E quando eu posso, vou lá visitar. Há uns 5 anos, em Crenca, fui eu lá, e pela primeira vez, eu fiz algo que não era proibido. Mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa, com anotações do próprio Quintana. Quando eu abri o caderno, quase que eu caí sentado, ele houvera anotado ali qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Claro que ele não copiou de mim, né? Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço, que parece piada e não é. Ele mandou escrever no túmulo dele, e está no túmulo dele: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós, na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na fraternidade que construiu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou, na felicidade que sonhou. Onde está Mário Quintana?
em nós. Afinal, se você imagina, a expressão "eu não estou aqui" é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado, de que nós não somos mera materialidade, que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, algo em nós que persiste. Alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquilo que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega, é necessário lembrar de novo, a vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Interessante. Vários de nós aqui já tivemos turbulências na vida em relação à existência, negócios, profissão, falecimentos, doenças. No entanto, muita gente não apequenou a vida sabendo que essa turbulência, ela não impede que você e eu sejamos capazes de construir a ideia de que a gente não está ali. Ao contrário, de que a gente até, lembrando de novo a frase, não é imortal, mas pode ser eterno. E a nossa eternidade vem de um fato. Você ganha eternidade quando você consegue ser uma pessoa importante. Importante. Não confunda importante com famoso. Muita gente na tua vida é importante, não é famosa. E tem muita gente que é famosa e que não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Atenção. No livro O que a Vida Me Ensinou, eu tenho uma frase na capa. Essa frase na capa é para você meditar um pouco. A frase da capa é: se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também, eu quero fazer falta. Eu quero que diga: o Cortella faz falta. Você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta. Se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso depois de beber um pouco. É preciso fazer falta. E você faz falta quando as pessoas têm você nelas. Olha que interessante. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer sejam o mesmo, que é letos, da onde vem letal. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, cheirar uma roupa e ficar com saudade, sentir o cheiro de uma comida e ter boa lembrança, olhar uma foto e ficar emocionado, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai a um cemitério, por exemplo, tem lá o túmulo derrubado, as coisas sem nada, aí morreu. Enquanto alguém lembrar de você, dar risada de algo que você fazia, derramar uma lágrima, ficar com dor por você não estar mais, você continua vivo. Por isso, olha só, se você não existisse, que falta faria? Eu, Cortella, quando me for, e eu me vou, e você também. Atenção, você diz: Cortella, você veio aqui falar da morte? Não, morte é um fato, tanto faz, eu vim aqui falar da vida. Não me importa a morte, o que me importa é a minha vida. Enquanto a morte não acontece, para mim é essa vida que eu vou ter, que ela não seja pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Claro, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Ela pode vir por um acidente, um infarto, um câncer. A morte é a morte. Não é com ela que eu estou preocupado, é com a minha vida enquanto ela não acontece, para eu não ter uma vida superficial, descartável, inútil. Aliás, eu engordei 6 quilos o ano passado por uma razão. Minha mulher está brava comigo, pelo óbvio, porque por causa do João Ubaldo Ribeiro. O grande escritor baiano, quando ele morreu, eu fui ao enterro dele e vocês imaginem, eu falei para ela, para a Cláudia, para minha mulher: João Ubaldo está aqui, ó. Fazia 20 anos que ele não bebia, não tomava cachaça, não comia fritura, estava com o colesterol em ordem. Sepultaram um cadáver saudável. Naquele dia eu larguei mão. Eu falei: não vão sepultar saudável de jeito nenhum.
Aí ela me advertiu. Falou, a questão não é se você vai ser um cadáver saudável. É que se você continuar assim, você vai antecipar a ideia de ser cadáver. Por isso, não antecipe. Claro. No entanto, eu insisto, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Venha ela de onde vier. E ela pode vir de vários lugares. A minha questão é a vida. Enquanto ela não vem, se eu a banalizo, se eu a torno superficial, se eu me apequeno. Claro. Olha que coisa. Tem gente que tem uma vida que, além de curta, é morna. Nós estamos agora nos aproximando do fim do mês. E é curioso porque várias religiões na sua história utilizavam o fim do mês como um dia para meditar sobre o que fizeram durante o mês. Outros povos, o fim do ano, nós usamos também. É curioso porque as grandes religiões que têm um livro, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, as três religiões do livro têm uma coisa terrível nelas. Terrível porque é verdadeira, não como religião, que essa é uma decisão de cada um, mas como possibilidade. As três religiões têm uma coisa chamada juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando você se for, e você se vai, e eu também. Quando você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar, vem aqui para um particular. E aí? Na tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez, como fez? E por que deixou de fazer o que deveria ter feito? Há pessoas que esperam o dia do juízo final para responder essas perguntas. Há outros que, enquanto vivem, saudáveis ou doentados, vão responder essa pergunta no dia a dia. Isto é, não esperam o juízo final. Fazem o juízo já no cotidiano. Claro, já imaginou. Por isso, no dia que eu me for, eu quero ficar, não quero ir. Só tem um jeito de eu ficar. Ficar nas outras pessoas. A única maneira de eu ficar é eu ser importante. Insisto, não confunda importante com famoso. Mas pessoa importante é aquela que faz falta. Quanta gente faz falta na tua vida? Alguém que te criou, um amigo, uma amiga, alguém da família. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, uma auxiliar de enfermagem no hospital aqui próximo, está lá tirando as escaras de um paciente que está lá 3 meses em coma, nem sabe que está sendo cuidado. Aquela auxiliar é absolutamente importante. Faz uma falta imensa. Não confunda, repito, importante com famoso. Eu, Cortella, às vezes sou famoso. Tem dia que aparece em programa de televisão, na semana seguinte, eu te vi no programa, eu te vi em tal lugar, depois de uma semana, vai embora. Tem dia que eu vou a Fátima Bernardes, eu vou a Ana Maria Braga, eu falo, eu te vi na Fátima, desaparece. A fama vai embora. Claro, há pessoas que são famosas e importantes. Jesus de Nazaré, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Aliás, Madre Teresa de Calcutá, quando eu entrei hoje no Congresso, eu me lembrei de uma frase dela. É a frase mais funda que eu conheço. Uma mulher que foi Nobel da Paz. Madre Teresa de Calcutá dizia, difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Duro é amar o próximo. Ter pena de alguém lá no norte da Nigéria, que é pego pelo Boko Haram, alguém que tem ebola no Sudão, moleza. Ficar assim porque alguém no Iraque é pego pelo Estado Islâmico, ó, diria ela, fácil, quero ver amar quem está na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Difícil é amar o próximo, quem está longe é moleza. Por isso tem muita gente que é famosa e importante. Mas a maior parte das pessoas importantes não é famosa. E quando eu me for, e eu me vou, e você também. Parênteses de novo, eu não estou preocupado com a minha partida, estou preocupado com a minha travessia. Enquanto eu estou. Claro, porque enquanto estou eu não quero ser banal, inútil, fútil, superficial. Eu vou partir de algum modo. E no dia que eu for, eu quero ter a chance de, olhando para trás, perceber que não desisti,
que não foi banal, que não foi egoísta. Claro, há um grande rabino judaico chamado Hillel. Quem pode olhar um dia os escritos dele, H-I-L-E-L, Hillel, H-I-L-L. Ele tem uma frase em 3 partes, que vale para vários de vocês aqui pela beleza que tem. Disse um dia Hillel: se eu não for por mim, quem o será? Segundo, mas se eu for só por mim, que serei eu? Terceiro, se não agora, quando? Quando eu penso em pacientes que têm câncer, eu me lembro disso. Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Se você observa, ele faz algo muito especial. Na primeira frase é: se eu não for por mim, quem o será? Quem nós usamos para pessoas. Mas na segunda é: se eu for só por mim, que serei eu? Nós usamos o que para objetos e não para pessoas. Se não agora, quando? Claro. Se você lembra, eu, Cortella, quando me for, quero ficar. Só tem um jeito de ficar nas outras pessoas. Essa é a única maneira de ficar. Por isso eu preciso ser importante. Atenção, olha para mim se você puder. Para eu ser importante, eu tenho que ser importado. Importado, portado para dentro. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro, te importa. Há pessoas na vida que são muito importantes e outras são exportantes. Nós tiramos de nós. Quando o Mário Quintana escreve "eu não estou aqui", ele está querendo dizer que na existência dele o que vale é a capacidade de ficar nas pessoas. Quero aproveitar esses teus 21 minutos de desespero antes de 19 horas para pensar algo que nos ajuda. Guimarães Rosa, que era médico, escritor mineiro, tem uma frase clássica que está lá no Grande Sertão Veredas. Ele dizia que, você já ouviu isso, que viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso, é verdade. Eu estava olhando esse meu neto, que nasceu há 1 mês e meio, está lá em Florianópolis, irmão dessa outra pequena que eu mencionei antes. Frágil que só. 1 mês e meio, não dá um passo. Não come sozinho, não consegue se limpar, não consegue se cuidar. Absolutamente frágil. Ainda bem que alguém cuida dele. Minha mãe, a dele, não dorme enquanto ele não chega. Claro, nós nos cuidamos. Por isso, para ele, a vida é Grande Sertão. Mas ele tem veredas, que são as pessoas que cuidam dele. Assim como pessoas que têm algum tipo, né, de câncer, se ela está numa comunidade que cuida, ela tem só um problema: a doença. E não um segundo, que é o abandono. Que é o Grande Sertão sem veredas. Claro, Guimarães diz que viver é muito perigoso, mas nascer é perigoso. Eu, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu fui visitar uma nora minha, casada com um dos meus filhos, que está grávida também. E vem mais um neto, eles estão naquela fase de reprodução, então vem em série. Né? Esse neto deve vir a próxima semana. Aliás, o obstetra que vai fazer o parto dela esteve aqui nesse congresso como um dos palestrantes. E é interessante que uma coisa boa é que eu olhava para ela hoje com aquele ventre absolutamente dilatado, quase como o meu. E lá dentro está Rafael. E eu olhava e falava: que menino, hein? Que vida boa. Já imaginou? Se viver é perigoso, como lembrou o grande Guimarães, nascer é mais ainda. Qual é o lugar mais seguro que você já teve no universo? No útero da tua mãe. O lugar mais seguro do universo. A tal ponto que quando você está mal, você quer voltar para lá. Eu quero minha mãe não é uma frase qualquer. Tanto que quando você está mal, você perde alguém, você está meio desesperançado, você está triste, você fica deitado em posição fetal no escuro, com o joelho em direção ao peito. Você vê no hospital para pessoas com alguma doença mental, nuas no pátio, deitadas. Um paciente no hospital, na maca, no corredor, posição fetal. Lugar mais seguro que você já teve no universo. Aliás, duro sair de lá.
Você estava lá 8 meses e meio, sem fazer nada. Meio líquido, só balançando. Nós adoramos meio líquido, porque o meio líquido te permite sentir tua inteireza. Eu, Cortella, agora estou na atmosfera, não estou sentindo minha inteireza. Mas no meio líquido, na piscina, no chuveiro, no útero, eu sinto a pressão da água sobre mim. E tenho uma identidade de corpo também. Você está ali 8 meses e meio sem fazer nada. Não tem que se alimentar, é alimentado automaticamente por um tubo. A temperatura é sempre equilibrada, homeostática. Você não tem quase ruído ali dentro. Não tem luminosidade. Não tem contato. Você está ali 8 meses e meio sem fazer nada, que nem um deputado, sossegado. De repente, sem que você saiba por quê, começa a esvaziar o líquido. E vai esvaziando. E você foi sentindo contrações à tua volta. E foi sentindo contrações e alguém te pegou. E você sentiu contato pela primeira vez. Parênteses, a natureza é tão sábia que ela tira de nós a memória dos nossos 4 primeiros anos de existência. A gente tem uma amnésia de primeira infância, porque é muito difícil continuar vivo. Os 4 anos originais são absolutamente complicados. Tudo que pode acontecer, acontece. E é claro, sem imaginar, ela tira de nós essa memória, tanto que você não tem memória dos seus 4 anos iniciais. Às vezes você tem memória emprestada. Você viu foto, alguém te contou, você acha que se lembra, mas não lembra. Traumático, você vai escorregando de onde estava, sentiu contato pela primeira vez, alguém te puxou, tem luz no ambiente, aumentou o ruído, aumentou a temperatura, a pessoa te ergue, te dá um tapinha de leve na bunda. E aí você faz o primeiro gesto fora do útero, que é... Porque o último vai ser... Entre a primeira vez que você faz e a última que você faz, tem uma coisa chamada vida. Por isso que é bom cuidar disso direitinho. E tem gente que estraga isso, sendo arrogante, desesperado, pequeno, morno. Os cristãos têm um livro muito interessante, dificílimo de lidar, que é o último livro da Bíblia cristã, que é o livro do Apocalipse. Seja você religioso ou não, essa é uma questão tua. Nesse livro tem uma coisa dificílima de lidar. Lá no livro do Apocalipse dos cristãos, que é o último da Bíblia cristã, há um livro que fala da revelação e do fim dos tempos. Nesse livro, no capítulo 3, versículo 15 e 16, capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos amigo, mais ou menos interessado, mais ou menos vivo. Morno. Mais ou menos cidadão. Gente que é morna, que não cheira nem fede. Morna. Morna no casamento, morna no trabalho, morna na instituição, morna na cidadania, morna na religião, morna. Você fala para ele: e aí, como é que está o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na amizade. Você vai cumprimentar a pessoa, ela dá só a pontinha do dedo para você. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Na hora que você vai abraçar, a pessoa te abraça meio de lado, parece que está com um nojo. Pessoa que economiza afeto, esquecendo que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é passar adiante. Gente que é morna na cidadania. E aí, como é que está a discussão sobre a política? Ah, não sei, não me meto nessas coisas. E lá no hospital, como é que está? Ah, não sei, vamos levando, né? Vamos ver o que dá. Morna na religião. Eu conheço gente que vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa no domingo pelo tamanho pequeno que a missa tenha. Se eu vou à missa das 10, que o padre faz uma missa curtinha, então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo-poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. Olha que interessante. Tem gente que entra o primeiro e o último é morno.
Claro que a vida tem problema, tem dificuldade, tem turbulência, tem encrenca, mas ela não nos obriga a ser mornos. A gente sabe que a gente não é imortal, mas a gente pode ser eterno. E a gente pode ser eterno naquilo que a gente tem, naquilo que a gente deixa e fica das outras pessoas. Tanto faz o tempo que se fica aqui. O que vale é a intensidade do que se deixa no tempo que se fica. E é claro que essa é uma questão forte. Claro, nós temos uma vida que é curta, dura em média 75 anos. 75. Já era 42 há 100 anos, até que melhorou bastante. No início do século XX era 42 anos a vida média. Tem gente que fala assim, não é não, Cortella, meu avô viveu 90, minha avó sim, mas ele teve 15 filhos, perdeu 8 antes dos 10 anos de idade. As condições de ciência, de medicina eram muito diferentes. Claro, 75. 75 é assim, ó, dividido em 3 fases. Só dura 75 em média. E as fases são, do 0 aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque. Do 0 aos 25 monta, dos 50 aos 75 desmonta. Como é que você sabe que você está nessa fase? Eu que estou, sei. Cada dia no teu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua, vem vindo um carro, você fala, eu não vou correr não. Seja o que Deus quiser. Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps. Você ri? Mulheres não riam. No dia que vocês chegarem nessa fase, vocês vão ver. Vocês vão ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Você vai ter que escorar com veneno botulínico. Você vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Do 0 aos 25 monta, do 50 aos 75 desmonta. Claro. No meio, trabalha, atua, estuda. Se bobear, desperdiça. E não é aproveitar a vida, não é sair por aí de maneira deslavada, é ser importante. Não tornar a vida banal, fútil, inútil. Ser alguém que fica nos outros. Dentro da tua atividade, seja ela qual for. Na docência, na produção agrícola, na enfermagem, na medicina, na capacidade de ser psicóloga, na força de cuidar de alguém. Claro, ficar no outro. Parênteses, quem aqui é professor sabe que nós adoramos uma coisa, que é o que nos dá a eternidade, a nossa atividade. Imortais não somos. Mas nós somos a única profissão, por exemplo, como professor, que alguém atravessa a rua e fala assim, professora, professor, ninguém faz assim, dentista, padeiro, mas faz com a gente. E para na nossa frente e fala assim, professora, você lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes não. Aqui há pessoas que tiveram aula comigo na universidade e ao se apresentar, a gente vai demorando para reconhecer. Tem gente que diz uma coisa para a gente, professor, eu preciso contar uma coisa. Um dia o senhor falou uma coisa que mudou minha vida. Já imaginou? Ganhar a eternidade. Tem gente que fala coisa pior, professora, preciso te contar uma coisa. Sabia que eu já sou professora por tua causa? Claro. A vida é muito curta para ser pequena, de fato. Do 0 aos 25 monta. Dos 50 até 75, parte. Não me importa partir. O que me importa é como é que eu fiz enquanto cá fiquei. Do jeito que eu estava. Sendo tratado ou não. Tendo mais saudabilidade ou não. E assim por diante. Claro, sem fingir que as coisas e as encrencas existem. Não ficar nelas fixado. Obviamente, quero lembrar algo... É uma piada um pouco machista, mas ela ajuda a entender. Sábado à noite, um grupo de meninos de 20 anos de idade, sentado num bar, tomando uma cerveja. Aí um vira para os outros e fala assim, gente, mas eu conheci uma menina, isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado, e o cara fala, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60 anos, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico. Vai alterando a referência. Do 0 aos 25 monta, depois, e com uma encrenca. Nós temos uma vida que dura 75 anos em média e temos uma encrenca. Nós somos um animal que dorme demais.
Dorme. Cada um de nós dorme, em média, 8 horas por dia, o que dá 1/3 do dia. Numa vida de 75 anos, 25 anos dormindo. E sem conta a gente na segunda-feira, falei, o que você fez no fim de semana? Aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar o feriado de 12 de outubro para dormir 3 dias seguidos. Parabéns, chama-se animal racional. Nós não somos só um animal que dorme demais, nós somos um animal que come demais. A FAO, que é a área da ONU que cuida de alimentos, calcula que cada um de nós come em média, por dia, 1,5 kg de alimentos. 1,5 kg. Não é tanto, hein? Uma lata de refrigerante de 300 ml tem 300 gramas. Imagina que você já comeu até agora, vai comer daqui a pouco, e se bobear, toma um lanche antes de dormir. 1,5 kg dia, numa vida de 75 anos, dá 42 toneladas de alimentos. Enquanto você estiver vivo, você deglutirá 42 toneladas de alimentos. A questão é que nós não somos um animal que tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Cada um de nós também libera por dia 1,5 kg de dejetos sólidos, líquidos e gasosos. O que ao final de uma vida, claro, dá 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o universo não será mais o mesmo. Você terá deglutido 42 toneladas dele e deixará às próximas gerações, como herança, 42 toneladas de dejetos. Qual é a tua obra? Tem gente que faz da vida só isso. Você sabe que tem gente que gasta a vida destruindo o ambiente, sendo arrogante, humilhando pessoas, só para dormir mais do que precisa, comer mais do que é necessário e excretar em banheiros especiais. Aliás, esse é o reino da mediocridade. As revistas que mais vendem no Brasil são as que mostram os chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Os projetos imobiliários, quando são anunciados, em vez de dizer, esse lugar que você pode comprar, ele tem uma cozinha grande, com uma mesa comprida, para todo mundo ficar junto. Não. O grande diferencial é um banheiro para cada um. A vida privada. Não é o lugar de encontrar, é o lugar de ficar isolado. O reino da mediocridade, olha só, atenção, os programas de TV que são mais vistos são aqueles que mostram pessoas trancadas numa casa ou numa fazenda, comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. Há pessoas que dizem que não tem 1 hora por dia, para ver lua junto, fazer uma oração, ouvir música, ajudar alguém, brincar, mas tem 1 hora por dia, porque ficar gente trancada num lugar, comendo, bebendo e excretando debaixo das cobertas. Depois morre. E quando morre, fala o quê? Interessante. Quem aqui é da área da saúde, tem muita gente que sabe o que as pessoas falam. Eu me lembro, eu dei aula na Santa Casa de São Paulo um tempo, e vez ou outra a gente saía e ia até a UTI, por qualquer razão, um lugar onde a coisa é um pouco mais complicada. Você sabe o que as pessoas falam quando elas estão partindo? Você conhece isso. É difícil uma delas grudar e você dizer, doutor, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, por favor, deixa eu viver mais 1 hora que eu quero destruir um pouco mais o meio ambiente. Você sabe que elas falam. Ela gruda em você e diz, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos e a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu viver mais um dia só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo para fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais 1 hora, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? Daquilo que importa na travessia. E como escreveu o mesmo Guimarães Rosa, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com outros e outros. Por isso, quando esse congresso termina, ele não termina. Porque minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. E você já está preparando o próximo, e no intervalo entre um e outro, e na tua atividade em cada um dos 23 estados que aqui estão, e pessoas que sabem,
da importância de imaginar que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. E essa eternidade será tão mais valorosa e digna quanto mais a gente puder ficar nas outras pessoas pela bondade praticada e não pela piedade exercida. Nesse sentido, insisto, não é a morte que me importa, pelo óbvio, ela é um fato. Minha preocupação é a vida, para que ela não seja pequena, banal, fútil, morna. Nesta hora, quero ir construindo nesses teus 4 minutos ainda de desespero, uma ideia. Eu gosto demais de um grande pensador, um homem do século XX, chamado Benjamin Disraeli, que eu citei aqui. Mas gosto demais de um outro homem do século XX, porque o Disraeli, desculpe, é do século XIX. Gosto muito de um grande médico do século XX, que era professor como eu, até 30 anos de idade, que foi Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, aliás, foi Prêmio Nobel da Paz, em 1952. Schweitzer, quando tinha 30 anos de idade, achou que era pouco ser professor, que era o que ele era. Ele achou que ele tinha que ser mais importante. E ele decidiu que ele ia fazer medicina. Formou-se aos 37 anos e foi embora para o Gabão. Aliás, só por curiosidade, quando Schweitzer morreu, o corpo dele está sepultado na Europa, mas o coração está no Gabão. Porque o povo do Gabão pediu o coração dele, literalmente. Então o corpo todo está na Europa e o coração está sepultado no Gabão. E esse grande homem, Albert Schweitzer, ele tem uma frase para você e eu não esquecemos. Disse um dia Schweitzer, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que é que não pode morrer? A esperança. Você sabe que a palavra esperança em latim é expes, da onde veio também a palavra espirro, da onde veio a palavra hálito, da onde veio a palavra alma, no sentido latino de ânima. Esperança, espirro, inspiração, aquilo que a gente emana. A esperança como condição de imaginar que a vida é curta para ser pequena. E a esperança como sendo, não a do verbo esperar, como eu lembrei antes citando Paulo Freire, mas do verbo esperançar. Volto à ideia, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Por isso, um dia, um grande carioca que não passou pela escola, um homem que era cavalariano da Polícia Militar do Rio, da Cavalaria do Rio, um homem chamado Nelson Cavaquinho, cujo aniversário é agora, no próximo mês, em outubro. Nelson Cavaquinho tem uma música magnífica que muitos conhecem, chamada Juízo Final. Juízo Final. E essa música tem 4 versos iniciais imbatíveis. Cantou e escreveu um dia Nelson Cavaquinho: o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Olha que esperança funda. Olha só. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Insisto eu nesse minuto final, agradecendo imensamente a ocasião de partilharmos um pouco daquilo que para nós é um mistério, que é essa vida que pode até ser curta, mas não deve jamais ser pequena. Homens e mulheres que em mutirão vão mandalando na sua história. Homens e mulheres que sabem, acima de qualquer coisa, que imortal não sou, mas eterno dá para ser. Alguns dizem, mas Cortella, é tarde. Eu digo sempre, citando Chico Xavier, eu não sou espírita, não tenho nenhuma convicção reencarnacionista, mas acho Chico Xavier um homem santo. Se eu tivesse alguma autoridade sobre os católicos, ia fazer força para santificá-lo, um homem que passou a vida cuidando de vida. Chico Xavier, de acordo com os espíritas, disse, você sabe, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim.
Uma coisa forte. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E nessa hora, agora, às 19 horas deste sábado, é necessário, acima de tudo, que a gente não esqueça da nossa capacidade de esperançar, da nossa capacidade de o dia, quando nos formos, ser possível de nós lembrarem de um epitáfio. Eu não estou aqui. Mas, acima de tudo, que é o teu caso, e espero que seja o meu, lembrar sempre, sempre, que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Obrigado. 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 Grato. Muito bem. Nada como a última atividade do Congresso. Aí todo mundo levanta. Que bom. Fico feliz. Não sei se alguém vai fazer o encerramento ou está encerrado por aqui. Está encerrado. Então, atenção. Quero terminar lembrando algo, que eu sou casado com árabe, com uma mulher árabe, né? E os árabes se despedem de um jeito que tem muito a ver conosco, com o fato de vários aqui sermos pacientes, etc. Os árabes, quando se despedem, apertam a mão e diz: vida longa e morte rápida. Isso é sério. De uma inteligência brutal. Vida longa e morte rápida. Viva bastante. Mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Por isso, vida longa e morte rápida. Obrigado.